para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que são os nomes hebraicos para os nomes babilônicos que são mais conhecidos por nós, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Exatamente na sequência que está aí. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Tome assento, irmãos. Tempo havia passado desde que Nabucodonosor entrara em Babilônia e levara cativo o povo do lado sul de Israel, de Judá. O reino de Israel está dividido, estava, não é? Naqueles dias, dividido no sentido político e geográfico. E, de certa forma, dividido por insatisfações. Mas isto é uma outra história. Mas a divisão política e geográfica é o que conta aqui. Do lado sul, que era o lado mais rico, mais próspero, estava Jerusalém, Judá. Era a sede, capital do Reino do Sul. E do lado norte estava Samaria. Você pode se lembrar que o lado norte deu grandes reis. O lado sul deu muito mais. O lado sul tinha uma preferência pelas coisas de Deus e que se destaca lendo os livros do Antigo Testamento. E esta é uma das razões de Babilônia, que era a potência superior daqueles dias, haver entrado aqui nesta região. Nabucodonosor havia cobiçado aquilo ali e já há algum tempo vinha olhando, e a Bíblia declara que Deus havia avisado Judá da intenção de Babilônia sobre esta região. E é interessante, irmãos, você pode se lembrar que a Bíblia diz que Deus nunca faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E é interessante que esta intenção de Babilônia foi revelada a alguns profetas, como Ezequiel, por exemplo, mas sobretudo, obrigado, irmãos, sobretudo a Jeremias. Jeremias é o profeta que conta aqui nesta história de invasão de Judá. Ele havia recebido detalhes
da invasão de Judá, de Jerusalém, e havia transmitido ao povo, ao rei. E a Bíblia declara que a cada profecia que Jeremias entregava, ele era preso. O povo não lhe acreditava, o povo não lhe dava crédito, e principalmente a liderança espiritual de Jerusalém, de Judá, de Israel, do reino do sul. Às vezes nós achamos, e eu entendo, eu vou abrir um parênteses, eu entendo que às vezes fica difícil aceitar, entender. Há às vezes, irmãos, excesso em cultos, nas igrejas que pastoreamos, nós lutamos contra isto. Este excesso de, às vezes, todo texto que se abre. Há irmãos, inclusive obreiros, que onde lê, se ele ou ela lê em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eles vão descobrir um motivo de dar um coro na igreja. Adoram bater na igreja, eu sou contra isso. É claro que há vezes, não é? É que a igreja tem que ser admoestada, corrigida, mas isto é responsabilidade do pastor, sobretudo. Não apenas quando se prega, quando se ensina, mas também quando se profetiza. É claro que às vezes há direção de Deus neste sentido, mas quando há direção de Deus neste sentido, a igreja é a primeira a entender e a educadamente aceitar, porque vê a mão de Deus nesta circunstância, nesta situação. Na verdade, a palavra de Deus, Paulo ensina sobre os 3 propósitos básicos da profecia. Ela consola, ela exorta e ela edifica. Ela não apenas exorta, ela consola. Lá no terceiro ela edifica e no meio ela exorta. Então vejam que precisa haver uma balança. Na verdade, o fiel da balança é exortação, mas ela está ladeada por 2 outras doutrinas. Ela consola e ela edifica. Mas é interessante que Jeremias tinha esta consciência, mas ele trazia uma mensagem de exortação para o povo de Israel, para Judá. E a exortação era no sentido de correção da nação com respeito às falhas, aos pecados que Israel vinha cometendo, em virtude, principalmente o lado sul, em virtude dos benefícios, as benesses que o povo havia recebido de Deus. É claro que há uma série de implicações aqui, e não é o meu propósito esta noite. Mas a Bíblia diz que quando Jeremias se virava para a nação, e dizia à nação que Babilônia iria entrar em Judá e levar o povo cativo, a Bíblia declara que Israel não aceitava. Dizia que Deus não iria permitir isto, já que Deus, eles pensavam, era um Deus nacional, era um Deus apenas do judeu, de Israel, da nação hebreia. E a Bíblia declara que, já que Jeremias estava sendo usado por Deus, profetizando da parte de Deus, aconteceu. E um dia, inesperadamente, diz a Bíblia que Babilônia chegou. E quando chegou pelo lado do sul, levou o que havia de melhor, diz a Bíblia. Levou os jovens, levou os nobres cativos, e foi deixando aqueles mais idosos, mais cansados para trás. Isto se deu por 3 vezes. Destruiu a nação. Se você pega alguns livros do Antigo Testamento, dos chamados profetas
menores, e você